gente já está na parte do laboratório, a Tereza toda característica aqui com as roupas específicas. E Tereza, tem uma série de requisitos, né, inclusive para estar nesse ambiente. Quais que são? Sim, aqui muda um pouco de figura, nós temos que deixar aquele negócio da mulher vaidosa um pouco para fora, então a gente não pode ter esmalte, adornos, maquiagem, porque o nosso foco é a segurança do alimento, tanto aqui como na planta. Então aqui a gente está na parte que a gente chama planta piloto ou laboratório, onde a gente faz todos os testes em escala pequena, para depois a gente ir para a área industrial. Então a gente está aqui com a Arielle hoje, ela está fazendo um teste de um biscoito novo que a gente está desenvolvendo, para logo estar no mercado. E aí ela vai mostrar um pouquinho para a gente como que é essa atividade de fazer as pré-amostras para a gente poder ir avaliando e definir qual vai ser a receita que a gente vai usar nesse produto. Então aqui a gente está desenvolvendo um biscoito que ele é recheado. Então um processo que a gente tem que fazer é escolher qual a melhor alternativa de recheio. Então normalmente a gente faz várias alternativas. A Arielle está preparando aqui os recheios com diferentes composições e ajuste de sabor. E aí depois ela vai aplicar ali na placa de wafer para a gente poder provar e ver como que fica. E eu já fui convidada pela Tereza para ser tester hoje, gente. Nova profissão, repórter não. Agora eu vou provar biscoito. Vamos ver se é bom. Pior que é muito bom. Muito, muito gostoso. Chocolate ao leite, tudo de bom. E bem crocante. Para finalizar esse mês das mulheres, hoje vamos conversar com a Tereza Cortelazzi, que é gerente nacional de pesquisa e desenvolvimento de uma grande empresa alimentícia, isso há mais de 30 anos, gente. Tereza, muito obrigada pela sua participação. A primeira pergunta, realmente, que a gente quer saber: como conseguir chegar num cargo tão alto, tão importante, sendo mulher, e quais os desafios que você enfrentou? Obrigada aí pela atenção de vocês, é um prazer poder contribuir e a minha expectativa é inspirar as mulheres. Não é uma pergunta simples, essa pergunta que você faz é bem complexa, eu entendo que ela não tem uma resposta padrão, mas eu vou contar um pouco dar uma resposta baseada na minha trajetória, né? Eu acredito que primeiro a gente tem que sonhar e acreditar na onde a gente pode chegar. Acredito que a grande oportunidade das mulheres, elas não se limitarem muitas vezes ao preconceito que a gente escuta que a gente não pode. Então, se você sente aquela vontade, você tem aquela paixão, que é o que eu tive num determinado momento, que era trabalhar numa indústria de alimentos e agregar valor numa indústria de alimentos, que foi o meu sonho, porque eu fiz engenharia de alimentos, né? Eu acho que esse é o primeiro caminho. É lógico que não é fácil, e você tem que acreditar que você pode superar os desafios. Como supera os desafios? Primeiro, estudando bastante, porque a gente não supera desafios sem conhecimento. Eu acho que o conhecimento é a base-chave, mas tem também uma coisa que eu aprendi agora com mais maturidade, que é a gente ter a inteligência emocional. Muito do dia a dia, do resultado que a gente entrega, depende do equilíbrio que a gente tem para fazer aquela entrega. Só o conhecimento não é suficiente. Então, a sugestão que eu daria é a pessoa investir nessas duas frentes, no conhecimento da sua área de atuação, mas também no seu equilíbrio, na comunicação, no como você trabalha com empatia, porque nós não fazemos nada sozinho. Todo o resultado do trabalho, de uma trajetória, de um crescimento, ele está muito relacionado a fazer com outras pessoas. Então, isso também é uma habilidade muito importante. Tereza, que bacana, né, ouvir um pouquinho disso, mas a gente quer saber como foi a sua história com a sua família, os desafios que você enfrentou também dentro de casa, se todo mundo te apoiou, como que foi esse início? Acredito que nesse ponto eu sou uma privilegiada. Eu venho de uma família de muitas mulheres. Então, não me faltaram exemplos de não preconceito, não de preconceito. Eu não vivi uma infância onde eu enxergava preconceito com mulheres, né?
O meu pai teve 3 irmãs, 4 filhas e nunca ele falou que a gente podia ou não podia fazer, muito pelo contrário. Ele sempre incentivou a gente a estudar, a crescer. Então, o meu pai sempre brincava que ele tinha 5 mulheres e numa casa de 5 mulheres era ele que arrumava a cozinha. E era verdade, ele arrumava a cozinha da janta. Então, para mim, isso era uma coisa natural. Eu não vivi essa história do preconceito, né? Eu vi a minha mãe trabalhar como professora primária por 30 anos e equilibrar as tarefas da atividade profissional dela e do educar e cuidar de 4 filhas mulheres. A minha avó que ajudava fazendo crochê para ajudar também a sustentar a família. Então, eu tive muitos exemplos que fizeram com que eu, não é nem que eu acreditasse, mas que eu não percebesse que eu tinha uma limitação da onde eu queria chegar. Então, para mim foi tranquilo nesse sentido. Eu comecei a perceber o preconceito, mas quando eu tive que sair de casa mesmo. Até em contato com outras meninas, outras mulheres, eu comecei a aprender que existia isso fora, porque dentro da minha casa eu não vivi esse momento, né? O meu pai era um homem que, assim, acordava a gente de madrugada no Dia das Mães para fazer o café surpresa para minha mãe. Então, a gente aprendeu a respeitar, né, a minha mãe, as mulheres e esse entorno. Então, para mim foi bem... Você tinha uma inspiração em casa? Tinha uma inspiração. E quando a gente fala de empresa alimentícia, a gente está falando de uma grande indústria, né, tem como você como gerente à frente disso, mas explica pra gente como funciona o seu trabalho. Bom, eu atuo na área de pesquisa e desenvolvimento. Eu tive a sorte de entrar muito cedo na área que eu me apaixonei. Eu não sei se eu já era apaixonada, se eu aprendi. Esse também eu acho que é uma dica. Não fica também tentando muito achar que você não gosta, né? Acaba vendo que é a oportunidade e faz disso a sua oportunidade. Eu acho que foi isso que eu fiz. Eu sempre amei e sempre trabalhei na área de pesquisa. A área de pesquisa é tipo assim, sabe em casa, quando você tem uma cozinha, que você vai fazer uma receita? Aqui é bem parecido, só que a gente faz uma receita bem grandona, que é para fazer numa quantidade que dê para muita gente, que são nossos consumidores. Então, nós trabalhamos na área de pesquisa, pesquisando ingredientes, definindo os ingredientes que vão numa receita, definindo uma formulação e também temos o conhecimento-chave para adequar essa formulação para funcionar num processo produtivo, onde a gente tem que conseguir que o produto, na alta escala, ele saia e atenda o consumidor na necessidade dele e num parâmetro de qualidade e de segurança do alimento, que é o nosso também foco primordial. Então, hoje, a área de pesquisa e desenvolvimento trabalha fazendo o que a gente chama de pesquisar e desenvolver novos produtos, mas a gente também não faz sozinho. Eu acho que a gente vai ter a oportunidade de ver a nossa parceria com as outras áreas e com a área industrial em especial para transformar essa receita do laboratório, que é o que a gente tem aqui, por exemplo, uma planta piloto, numa produção de alta escala e poder fazer realmente isso gerar valor e ser um produto que faça sentido para o consumidor, que é a nossa principal prioridade. Tereza, pelo jeito, seu trabalho é bem doce, né? É voltado para esse lado. Como que é a produção de um biscoito, de um chocolate? Tenho certeza que o pessoal de casa está com essa dúvida. Eu sou suspeita de falar, porque eu sou uma apaixonada por nossos processos. Eu estou há mais de 30 anos nessa indústria, trabalhando na área, trabalhei 20 anos só com confectioner, que a gente fala que é guloseimas, e agora atuo em biscoito e chocolate. Então, eu sou uma apaixonada por esse processo, né? Mas o que a gente vai ver é que, por exemplo, um biscoito, como a gente também faz pode fazer em casa, a gente tem uma parte que a gente faz o preparo da massa, a gente pesa os ingredientes, fraciona os ingredientes, faz a mistura daquilo na quantidade correta e na temperatura correta, e aí, dependendo do biscoito, ele pode ser recheado ou não, ele é formatado e passa num forno bem grandão, que a gente vai ver lá, com um cheiro incrível de biscoito, e depois a gente vai para uma etapa não menos importante, que é a embalagem, que vai garantir a conservação desse produto para atender o consumidor com a melhor experiência dentro da crocância, dentro do sabor. Então, a gente tem essa finalização com a parte da embalagem, que também é uma responsabilidade da minha área, fazer o desenvolvimento da embalagem do produto e definir qual é a embalagem que vai estar mais adequada para proteger aquele produto até chegar na mão do consumidor. É muito legal vir numa fábrica, ver todo esse processo acontecer, porque quando a gente compra nos mercados, né, nas padarias, a gente já pega ali a embalagem pronta, mas descobrir na prática, né, Tereza, como que é muito legal. Explica pra gente como que é esse processo de produção, que hoje a gente está falando das bolachas. Muito legal. Aqui a gente passou pela etapa então do preparo da massa, a gente formou o biscoito
passou no forno, aqui ele já saiu assadinho, quentinho. E agora a gente vai mostrar como a gente faz a parte mais legal, que é juntar 2 casquinhas com recheio. O cheiro, eu nem conto pra vocês, tá maravilhoso. Aqui o que você vê, esse monte de esteira, o biscoito ele não pode ser embalado quente, porque senão ele vai transpirar e vai mofar, vai estragar o produto. Então ele tem que ser resfriado, por isso que ele percorre essas esteiras longas até ele ficar no ponto de ser empacotado. Vai até o final lá, isso, né? ele vai e volta até chegar no empacotamento. Mas é o período para ele ser resfriado. Ele já está pronto e ele está só esfriando, mas ele já está prontinho desde a hora que ele saiu ali do forno. Olha só. Nesse tubo ele solta o recheio em cima da bolacha que está passando embaixo, ó. Em cima do biscoito. Ah, tô vendo. Tá vendo? E ali cai a segunda casquinha para fazer a tampinha. Aqui, ó. Aí vai uma é de baixo e a outra de cima. É uma engenharia, gente, que é assim, questão de segundos, olha. Aí passa aqui cai o recheio. Isso. Pra explicar pra vocês que eu entendi aqui cai o recheinho, essa bolinha que é tipo um carimbo, né? Ele vai soltando o recheio que vai depositando em cima. Aí em seguida chega aqui na tampinha de cima e cobre a bolacha e ela sai ali, ó, no fim. Aí sai prontinha. Prontinha pro consumo e depois finaliza com a embalagem, né? Isso. Você falou que grande parte dos processos é como se fosse na nossa cozinha, né? Cozinha normal de cada dona de casa. Eu imagino que aqui também seja assim para testar os sabores, testar, né, as novas combinações. Como que vocês captam isso? Essa parte é muito chave, né? Porque o consumidor ele tem que estar no centro. Ele está no centro da nossa estratégia porque a nossa razão de ser é atender esse consumidor da melhor forma possível e ser escolhido por ele. E o que a gente faz é, além de contar com uma gama de fornecedores de ponta que trocam essa informação, nós temos junto com a área de marketing e comunicação uma atividade junto a consumidores, onde a gente entende as necessidades e também testa produto com eles. Então, quando a gente faz um produto, aqui a gente chama que a gente faz um protótipo, que é uma amostra pequena, feita aqui na planta piloto, e nós fazemos o que a gente chama na área de alimentos de análise sensorial. A gente tem metodologias de análise para colocar esse produto para que o consumidor experimente e a gente poder capturar quais são as falas, os sentimentos, o que ele achou, o que ele gostou, o que pode melhorar. E com essa atividade a gente faz a correção antes de ir para a linha. Então, a gente faz muito trabalho antes de ir para uma linha de produção, até porque é um volume maior e é complexo, né? Então, nós temos que estar com a certeza de que a gente está fazendo o que realmente vai dar certo lá na frente. Então, a gente tem essa prática de trabalhar com os consumidores, contribuindo nesse processo de criação, de validação, na verdade, do produto que é feito para ele, não para a gente mesmo, né? Querias, é realmente invejável, né? Trabalhar com comida, com alimentos, sentir o cheirinho ali dentro da fábrica todos os dias. E para essas mulheres que desejam chegar até esse ambiente de trabalho, qual dica, qual sugestão que você dá? É primeiro que seja o que ela realmente ama fazer. Eu não acredito que as pessoas têm que se inspirar e acreditar que vão ser felizes cumprindo a minha trajetória. Essa foi a minha trajetória. Eu acho que cada um tem a trajetória reservada para ele e acredito que tudo que você faz com paixão vai ser mais fácil. Porque a gente tem que se dedicar, a gente tem que estudar, a gente passa muitas horas trabalhando e quando a gente gosta daquilo, fica muito mais fácil, fica natural. Então, essa naturalidade do ter dado certo, do ter aguentado tudo isso, está muito relacionado, que faz muito sentido para mim. Então, eu entendo que a primeira coisa é a pessoa não percorrer o que faz sentido para o outro, tem que fazer sentido para ela.
E o que faz sentido para ela não aceitar que é o outro que vai falar se é o que ela tem que fazer ou não. Ela tem que ser a dona dessa decisão. Tem horas que vai dar certo, tem horas que não, mas que aprendizado vai gerar? Eu acho que é isso que vale. Se cada vez que você não for tão assertivo, você olhar o que você aprendeu, na próxima vez você vai estar mais forte. E a gente percorre um caminho de crescer profissionalmente degrau a degrau. Eu não conheço um caminho que você pula do primeiro para o último degrau. Não é essa a minha trajetória. É uma trajetória, sim, de muito esforço, muita dedicação e que tem que fazer sentido e que você consiga equilibrar com a sua parte pessoal. Ninguém é um excelente profissional sem um equilíbrio da parte pessoal. Então, eu tenho essa fortaleza. O que me fortalece, eu tenho minha família, eu sou mulher, eu tenho uma menina que eu admiro. E, então, acho que é isso. Chegamos na etapa final dessas bolachas, olha só, hoje sabor morango, muito legal entender, né, desde perto como que é feito tudo. Tereza, fala pra gente, são quantos pacotinhos por minuto aqui na mata e quanto tempo nesse processo todo? Olha, da hora que a gente olhou lá o preparo da massa até aqui, nós estamos aproximadamente a 40 minutos. E a embalagem por minuto varia muito do equipamento. Esse que a gente está embalando a uns 220 pacotinhos por minuto. Olha só que legal. E o pessoal de casa quer saber, é biscoito ou é bolacha? Olha, os dois estão corretos. A legislação hoje de alimentos não diferencia tecnicamente um biscoito de uma bolacha. Como pra gente o que está certo é o consumidor, tá valendo ou biscoito ou bolacha. Então a gente fica por aqui. Esse é meu? Esse é seu. Acabou de sair da fábrica. Tchau, tchau, pessoal. Adorei conhecer. Foi um prazer receber você também. Obrigada. Ô, gente, a Tereza é simplesmente inspiradora, né? Ela não só quebra barreiras de um ambiente predominantemente masculino, mas também representa o poder e a força das mulheres em alcançar aí posições de liderança. É uma verdadeira prova de que não há limites para o que as mulheres podem conquistar quando são valorizadas e dão voz às suas habilidades e determinação. Aproveitar então a reportagem de hoje para parabenizar a todas nós mulheres.